São só 2 pré-requisitos para você entender a aula de hoje. Revisando aqui, ó, raiz quadrada vai virar expoente fracionário e regrinha do expoente, baixo expoente, expoente a menos 1. Tá bom? São só esses 2 pré-requisitos. Bora começar, então. Derivada da função raiz cúbica de x. Gente, como vocês podem perceber, raiz cúbica de x não está no formato x elevado a um número. Então, presta atenção que eu conheço muito aluno. Não passou em cálculo de primeira, porque usou a regra do expoente aqui, dentro da raiz. Está errado. Você só pode usar a regra do expoente se estiver no formato x elevado a um número. Então, antes de usar a regra do expoente, a gente vai transformar a raiz cúbica de x em x elevado a um número, usando aquela propriedade do pré-cálculo, tá bom? Raiz cúbica de x pode ser escrito como x elevado a 1/3. Porque toda função raiz de x pode ser escrito como expoente fracionário. Agora, presta atenção. Nós temos, então, a função x elevado a 1/3. Agora sim eu posso usar a regra do expoente, porque está no formato x elevado a a. O a, ele é 1/3. Então é a mesma regra. Você vai baixar o expoente, expoente é menos 1. O expoente é 1/3. Então, vai ficar 1/3 que multiplica 1/3 menos 1. Só isso. Tá? Você transforma primeiro em expoente fracionário para depois usar a regra do expoente. Esse é o padrão do exercício. Agora, vamos resolver 1/3 menos 1? E aqui eu vou passar uma dica para vocês que é bem legal. Em vez de ficar fazendo MMC toda hora, dá até para fazer de cabeça isso aqui, tá? Olha só. 1 pode ser escrito como 3/3. E quando o denominador é o mesmo, é só subtrair, né? 1 menos 3 dá menos 2. Então, essa derivada aqui, ó, vai ficar 1/3 vezes 1/3 menos 1. 1/3 a menos 1 é igual a menos 2/3. Essa é a resposta. A derivada da raiz cúbica de x é 1/3 x elevado a menos 2/3. Essa é uma questão clássica na prova de cálculo, tá? Então, pega esse exercício aqui e faz de novo. Você vai se preparar melhor para passar em cálculo de primeira. E uma alternativa aqui, isso é opcional, tá? Você poderia pegar essa função aqui e reescrever no formato de raiz. Mas não está errado você deixar nesse formato aqui. Você pode pegar esse expoente negativo e fracionário e transformar na raiz de volta, tá? Mas não é obrigatório. Tanto faz, você pode deixar a resposta assim ou assim. Não tem problema nenhum. Bora fazer a questão número 2. E assim, não simplesmente resolva o exercício. Tenta desenvolver a habilidade de identificação de padrões. Isso é importante, você vai começar a pegar velocidade nas coisas. Agora a gente vai derivar a função raiz quadrada de x ao cubo. Raiz quadrada de x ao cubo é só você lembrar que quando não tem o índice é 2. Então isso aqui pode ser escrito como x elevado a 3/2. Toda raiz quadrada vira expoente fracionário. Depois de transformar em expoente fracionário, a gente vai usar a regrinha do expoente, que é baixo expoente, expoente a menos 1. Nossa, para você passar em cálculo de primeira, você vai usar essa regra do expoente várias vezes na faculdade, tá? Então, o expoente é 3/2. Você baixa o 3/2 e depois faz 3/2 menos 1. Vamos fazer essa conta, 3/2 menos 1, com calma? 3/2 menos 1. O 1 pode ser escrito com 2/2. Você sempre repete o denominador, entendeu? Aí, 3 menos 2 dá 1. Então, a resposta é 1/2. Uma alternativa, tá? Você poderia fazer em decimais. 3/2 menos 1. 3/2 é 1,5. 1,5 menos 1 é 0,5. É igual a meio. E você também pode usar a calculadora, né? Muitas faculdades deixam usar a calculadora para fazer continha numérica. Continha com X normalmente é proibido. Porque tem calculadora gráfica, né? Que calcula derivada, integral, mas essas aí normalmente você não pode usar na prova, não. Mas aquelas calculadoras de fazer continha com fração, números decimais, normalmente você pode usar.
Beleza? Então, como 3 meios menos 1 é igual a meio, a resposta vai ser 3 meios que multiplica x elevado a meio. Aí, não é obrigatório, mas você pode transformar o x elevado a meio em raiz quadrada de x. Essa é a resposta. Fechou? Então, essa é uma questão clássica de prova. E tenta perceber que existe um padrão aqui, cara. No final, eu vou explicar melhor esse padrão para vocês. Mas olha só, primeiro você transforma a raiz no expoente fracionário e depois aplica a regra do expoente. É basicamente esse o padrão do exercício que eu selecionei para vocês, tá bom?